Nós vamos agora aprender a função índice corresp. Bom, foi ensinado em vídeos anteriores como utilizar a função índice mais corresp. O que é a função índice com duas funções corresp? É quando você vai fazer uma busca com dois critérios, então você coloca duas vezes a função corresp. Então você consegue fazer uma busca baseado em dois valores, em dois critérios. Foi ensinado também como fazer a função índice corresp matricial, que é quando eu preciso fazer uma busca um pouco mais complexa, onde eu tenho como base vários critérios para fazer aquela busca, né? Então, a função índice matricial atende essa necessidade. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar a função índice mais a função corresp, ou seja, as duas juntos, para fazer a busca baseada em critério, parecido com aquilo que a gente faz no PROC-V. Aí você vai pensar, tá, mas se o PROC-V já faz isso, então para que eu vou utilizar essa função índice corresp, que é um pouquinho mais extensa, que é um pouquinho mais complicada? Pelo seguinte motivo, a função PROC-V, como o próprio nome dela já diz, ela faz uma procura na vertical. Só que é uma procura na vertical onde eu inicio a minha busca da esquerda para a direita. Esse é o sentido que o PROC-V faz. Nesse exemplo que eu vou mostrar, nós vamos fazer uma busca ao contrário, nós vamos fazer uma busca da direita para a esquerda. Sendo assim, o nosso PROC-V ele não atende essa necessidade. Agora eu vou mostrar como fazer essa busca utilizando a função índice mais corresp e vocês vão entender que é extremamente prático essa função e que ela é muito mais útil do que o PROC-V. Então vamos lá, de forma bem simples. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha. O que nós temos nela? Descrição de produto e o valor. Eu quero, através da descrição do produto, puxar o valor. Se você fosse usar o PROC-V, só vou ilustrar para vocês entenderem melhor. PROC-V. Eu ia pegar esse valor, certo? Só que o que acontece? Olha, o meu primeiro valor aqui, a minha primeira coluna, que seria a base que eu iria iniciar para fazer minha busca, é o valor. Então já tá errado o processo que eu estou começando. Por quê? Porque eu não quero retornar o valor, que eu não quero retornar a descrição, eu quero retornar o valor. Então se eu fosse executar um PROC-V, por exemplo, selecionando isso daqui como matriz, olha só, peguei da direita para a esquerda, mas na minha função aqui em cima, olha na barra de fórmula, ele começa da direita para a esquerda, então não vai funcionar o PROC-V, não vai dar certo nessa situação. O que a gente faz então? A gente utiliza a função índice junto com a função corresp. Então vamos lá, índice. O que a função índice pede aqui com a gente? Matriz. O que é a matriz? Simples. O que eu estou querendo buscar? O valor. Então, a matriz vai ser o campo do valor, o intervalo do valor. Eu posso selecionar esse intervalo, como eu posso selecionar a coluna inteira. Fica ao seu critério. Se você não tiver nada para baixo, você pode simplesmente clicar na coluna B e selecionar o intervalo inteiro. Vou deixar assim, então. Ponto e vírgula. O que ele pede agora? Como foi explicado nos vídeos anteriores, sempre que eu utilizo a função índice junto com a função corresp, a função índice vai pedir o número da linha. Eu não vou digitar o número de linha, eu vou matar esse argumento digitando o que? Corresp. Ó, inserir a próxima função corresp. Próxima função corresp pede o valor procurado. Igual no PROC-V, o valor procurado é esse daqui. Ponto e vírgula, matriz procurada. Qual que é a matriz procurada? É o intervalo onde está o que? A descrição do produto. Como eu disse, posso selecionar o intervalo, como posso selecionar a coluna inteira. Vou selecionar aqui a coluna inteira. Ponto e vírgula zero, por que ponto e vírgula zero? Minha correspondência é exata. Então, fecho com dois parênteses. Por que dois parênteses? Abriu um na função índice e abriu um na função corresp. Vou dar um Enter e ele acha perfeitamente o valor da batedeira, R$ 250. Vou escolher qualquer um outro item e vocês vão perceber que ele faz a busca. Então, olha só, eu consigo fazer a busca da direita para a esquerda, coisa que o PROC-V não faz. Então, a função índice junto com a função corresp não é complicada, é simples. E ainda por cima, ela pode te ajudar muito, por quê? Porque você consegue fazer busca em vários sentidos da sua planilha, certo? Vou só, para finalizar o vídeo, eu vou só dar mais um exemplo. Se eu apagar aqui, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro por quê? Porque o meu valor procurado aqui está em branco. Vou dar isso como dica. Quero matar esse erro aqui. Vamos inserir uma função C, então. Eu posso inserir a função C por dois motivos. Ou para deixar
o resultado, quando for erro, ele desconsiderar, ele deixar vazio, ou pedido para ele que faça alguma, para que seja executada alguma ação. Exemplo, igual, se o valor aqui na E4, deixa eu puxar um pouco para baixo, na E4 for igual vazio, então eu vou dizer o seguinte: escolha o produto, entre aspas, né? Porque é um texto. Caso contrário, ele executa a função índice corresp. Fecho com mais um parênteses, que é da função C, e dou um enter. E aí ele diz, escolha o produto. Escolhi o produto, ele faz a busca do valor. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e espero que tenha entendido como utilizar essa função. Tenho certeza que para você que utilizar muito o PROC-V e já se deparou com situações em que o PROC-V não funciona, em que o PROC-V dá erro, tente utilizar a função índice mais corresp e assista também os outros vídeos onde eu falo da função índice corresp e da função índice corresp matricial, porque são funções de busca que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Ok?